A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, irmãos de caminhada. Hoje, professor Joel falará um pouquinho sobre as materializações. Vamos ouvi-lo. É preciso que digamos que os fatos que irão ser abordados foram embasados no livro Fatos Espíritas, redigido por William Crookes, cientista que praticamente vivenciou os eventos que agora nós iremos relatar. Que existem médiuns, chamados médiuns de manifestação física, e que serviram no passado, e no presente tantas foram as vezes obtidas desses fenômenos, já não existe o interesse de conhecermos ou de vivenciarmos essas experimentações. Não existe porque a gente sabe que nós somos almas vivas, temos uma existência única, e que nossa existência dentro da eternidade ela vai ser eterna para sempre. Sabemos que existe um espírito, inteligência pura em cada um de nós, que temos um corpo espiritual e que temos um corpo somático. William Crookes utilizou-se destes fatos que uma pessoa tem atributos mediúnicos especiais e que permitem que certos eventos possam acontecer. Então, dizendo assim, existem médiuns que prestam-se, que colaboram para que fenômenos de manifestação física possam ocorrer. E devido a esta possibilidade, William Crookes teve a oportunidade de usar os préstimos da jovem de 15 anos chamada Florence Coque. Com os préstimos dessa médium chamada Florence Coque, e os detalhes todos vocês poderão encontrar no livro Fatos Espíritas de William Crookes, ela prestou-se para que a entidade espiritual conhecida pelo nome de Katia King pudesse se materializar. Este processo de materialização aconteceu ao longo de 3 anos consecutivos. Existem provas registradas e até fotografias que foram tiradas da entidade espiritual que materializou-se através do tempo por esse longo período. A materialização foi tamanha que William Crookes percebeu que ela tinha uma solidez no seu corpo materializado. Inclusive, ele teve a oportunidade de tocar em Katia King, entidade espiritual que materializou-se. E percebeu nessa pessoa chamada Katia King, nesse espírito, a presença manifesta de pulsações. Ele pediu permissão para a entidade espiritual materializada para auscultar no seu peito e percebeu a existência de batimentos cardíacos. Notando a presença de uma certa temperatura, ele percebeu também que a entidade espiritual era tamanho o grau de materialização conseguido que ela respirava. Então percebam nestes fatos todos a pertinência das nossas considerações, porque foi provado que Katia King, na presença dos circunstantes, dentro dessa câmara na qual estava a médium, ela desmaterializava-se e desaparecia, para no dia seguinte repetirem-se as experiências na continuidade. Houve uma ocasião em que William Crookes pediu se ela poderia dar um pedaço do seu vestido branco, para que ele pudesse examiná-la. Ela não teve dúvida. Retirou um pedaço do vestido e entregou a William Crookes. Nesta entrega, ela fez após um movimento de mão e o tecido foi reconstituído de novo, como se não houvesse sido rasgado. William Crookes levou
este tecido para o laboratório, porque ele era um cientista. Ele se embasava em fatos, analisava os fatos e chegou à conclusão de que as substâncias que estavam presentes na constituição daquele tecido eram as mesmas substâncias que perfazem o tecido conjuntivo de uma pessoa. A respeito do tecido conjuntivo não vamos falar, mas todos aqueles que quiserem saber a respeito dessa modalidade de tecido e que faz parte do corpo dos seres humanos e também dos seres animais, terão a oportunidade de conseguir grandes informações. Mas essa evidência serviu para que William Crookes percebesse que a Kacheking materializava-se principalmente a partir da substância chamada tecido conjuntivo, que era fornecido e transformado em ectoplasma, substância esbranquiçada e de densidade muito baixa. E esta substância servia para impregnar o corpo da médium. Aliás, nos dias atuais, num livro onde existe a foto de Francisco Cândido Xavier, um médium chamado Antônio Lins Peixoto forneceu seus préstimos e percebeu-se que ele, deitado em uma cama, entrou num estado de transe. E nesse estado de transe, do corpo dele, dos olhos, dos ouvidos, dos poros, da pele, saía essa substância branco-leitosa, que era o ectoplasma emerso do corpo do médium. E também Chico Xavier, com o seu grupo de estudos mais estreitos, teve a oportunidade de perceber a materialização de uma entidade espiritual, uma entidade espiritual feminina, que começou a se encharcar com estes fluidos. No grau de estudo que hoje possuímos, a gente sabe que não somente o médium se presta, mas muitas pessoas circunstantes e presentes a esses eventos que aconteciam, eles também fornecem ectoplasma do seu corpo. É o tecido conjuntivo que sai e se transforma. É um processo muito complicado, muito trabalhoso e que requer muita cautela e vigilância da parte das entidades espirituais que permitem a ocorrência destes processos de materialização. Porque é necessário que lembremos, após a desmaterialização da entidade espiritual, esse ectoplasma deve retornar ao corpo do médium. Então percebam a importância do estado de ionização do ambiente e a necessidade de todos os recursos práticos possíveis para evitarmos que o médium tenha sua saúde prejudicada no caso de acontecer a contaminação, digamos, desse ectoplasma. Não é um fenômeno fácil. Naquele tempo, no século XIX, foi necessário que ocorressem para que ficassem convencidos aqueles que, à semelhança de Tomé, precisavam ver para crer. Então percebam, essas experiências foram feitas ao longo de 3 anos, para convencer aqueles que desacreditavam. Mas tamanha é o conjunto de evidências e de experimentações que foram feitas ao longo do tempo, que não existe como negar. Porque o propósito destes fatos espíritas é a comprovação de que nós somos uma inteligência pura em processo evolutivo. Estamos num corpo espiritual chamado perispírito. E esse perispírito está contactando com cada parte do nosso organismo físico, para que vocês possam perceber que realmente nós estamos analisando os fatos, nos embasando em fatos que representam as experiências que foram feitas por pessoas e que, por sinal, ainda acontecem no Rio de Janeiro. Existe uma casa espírita chamada Lar Frei Luís, e parece que em Boiúna, Rio de Janeiro.
Essas experiências ainda acontecem e muitas outras mais, para mostrar que além da vida, a vida sempre existiu. Nós temos uma existência única. Somos egressos do mundo espiritual e a nossa morada natural é a dimensão do espírito. Um dia para lá retornaremos, quando o nosso corpo não sirva mais. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.